Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar seguimento à nossa última aula de Direito Constitucional. Se vocês bem lembram, a nossa última aula se referia ao Instituto da Extradição, que vem previsto lá no artigo 5º, inciso 51 e 52 da Constituição Federal. Aqueles que estão acompanhando as nossas aulas, e eu espero que todos estejam acompanhando as nossas aulas, sabem que eu não finalizei esse conteúdo na semana passada. E esse vídeo ele vem então para completar o conteúdo e não só isso, como também retomar alguns conceitos e alguns pontos essenciais. Antes de iniciar, ou melhor, antes de retomar o conteúdo sobre extradição, eu só queria fazer uma observação que esse conteúdo ele vai ser retomado e aprofundado com um viés um pouco diferente quando a gente for estudar o artigo 12 da Constituição Federal. O artigo 12 estuda direito de nacionalidade. Então, lá no artigo 12, a gente vai entender quem são considerados os brasileiros natos, quem são os naturalizados e como que se adquire essa nacionalidade brasileira e como que uma pessoa pode perder a nacionalidade brasileira. Então, quando a gente for estudar de uma forma mais aprofundada esses conceitos de brasileiro nato e brasileiro naturalizado, a gente vai retomar novamente o Instituto da Extradição, tá? Então, aqui o objetivo agora é tecer algumas noções gerais, os conceitos gerais, para que depois a gente consiga compreender com maior facilidade como que esse Instituto da Extradição se aplica no Brasil, tá bem? Eu anexei no portal para vocês um material de apoio, então eu peço que vocês abram, né, e acompanhem juntamente com a leitura e vão fazendo as devidas anotações. Lembrando que a extradição ela é uma matéria, um conteúdo bastante importante dentro do direito constitucional e também bastante cobrado, tá? Então peço bastante atenção nesse conteúdo e que mais uma vez me procurem se ficar alguma dúvida ou alguma questão em aberto que vocês não conseguiram compreender por meio dos nossos vídeos, tá legal? Extradição, então, como eu havia dito, tá lá no artigo 5º, inciso 51 e 52 da Constituição Federal. Na semana passada, eu elenquei quem são as pessoas que podem ou não podem ser extraditadas. A gente fez uma classificação e dividiu brasileiro nato, brasileiro naturalizado e os estrangeiros. E a partir dessa classificação, a gente conseguiu compreender quem são aqueles que podem ser extraditados e aqueles que não podem ser extraditados de acordo com a Constituição Federal. Se vocês forem acompanhar o material de apoio que eu enviei para vocês, em brasileiro nato está descrito que ele nunca poderá ser extraditado. Essa é a regra que a Constituição Federal nos traz no inciso 51. Vejam lá, nenhum brasileiro será extraditado. Quando a Constituição fala nenhum brasileiro será extraditado, ela está trazendo dois conceitos implícitos nessa frase. Primeiro, esse brasileiro que está se falando aqui é o brasileiro nato. Nenhum brasileiro será naturalizado. Nenhum brasileiro nato será extraditado. E essa extradição que a Constituição nos traz é a classificação da extradição passiva, tá? Extradição passiva que vem disciplinada no inciso 51 da Constituição. E por isso que eu pedi que vocês anotassem essas duas palavras ao lado do inciso 51 na nossa última aula. Pedi que anotassem que esse brasileiro é o brasileiro nato e que essa extradição de que se está falando no inciso 51 é a extradição passiva. Então, toda vez que vocês se depararem com uma questão, brasileiro nato pode ser extraditado? Não. Brasileiro nato não poderá ser extraditado. Essa é a nossa regra e é isso que a Constituição Federal nos diz. Mas aí eu preciso um cuidado de vocês em relação a isso, porque essa extradição, mais uma vez, é a extradição passiva, que é a nossa regra. Por isso que toda vez que alguém perguntar brasileiro nato poderá ser extraditado? Não.
Ponto. Não precisa perguntar, tá, mas aí tem a extradição ativa, tem a extradição passiva. Quando não se faz a classificação na pergunta, quando na própria pergunta a gente não tem essa diferenciação entre extradição ativa e entre extradição passiva, se subentende que a gente está falando da regra trazida pela Constituição Federal, que é a extradição passiva. Então, sempre como regra geral, o brasileiro nato não poderá nunca ser extraditado. E aí, como eu havia dito, a gente tem que cuidar, porque a extradição ela tem essas duas classificações que eu coloquei naquele material da semana passada para vocês e retomo novamente nesse material da aula de hoje. A extradição pode ser ativa ou passiva. O que significa a extradição ativa? Aquela que não está aqui na Constituição Federal. O que é essa extradição ativa? A extradição ativa é quando o Brasil solicita a entrega de um indivíduo, muito provavelmente, o brasileiro, que se encontra foragido em outro país. Vamos supor que um sujeito brasileiro, ele comete um crime no Brasil e em razão desse crime, ele é processado, ele é julgado e condenado a uma pena privativa de liberdade a ser cumprida no Brasil. Vamos supor que depois dessa condenação ele fuja para outro país, para evitar de ser preso, evitar de ser pego, ele fuja para outro país e se encontre foragido. É possível que o Brasil solicite a extradição desse brasileiro já condenado para que ele volte ao Brasil e cumpra a pena pelo crime que ele cometeu e que ele foi condenado. Isso é extradição ativa. Ativa é quando o Brasil solicita a outro estado, ou seja, o Brasil pede a outro estado que devolva um brasileiro que fugiu para esse outro país. Essa extradição ativa, ela é possível em relação ao brasileiro nato, tá? A extradição ativa é possível em relação ao brasileiro nato. E isso é uma questão até de lógica. Se o brasileiro nato, ele é condenado por um crime que ele cometeu no Brasil e ele foge para outro país para tentar se eximir de ser preso, ele foge, procurando asilo em outro país, ou ele foge para não ser encontrado e não cumprir essa pena privativa de liberdade, faz parte da soberania do Estado ir atrás desse indivíduo, que é brasileiro, e trazê-lo de volta para que ele cumpra a pena, pelo crime que ele cometeu e que ele foi condenado. Então, esse tipo de extradição é permitido e pode ocorrer em relação ao brasileiro nato, porque a gente está buscando esse brasileiro nato para voltar para o Brasil. Então, é possível a extradição de brasileiro nato na modalidade de extradição ativa. Mas a extradição passiva, que é a segunda modalidade de extradição, e mais uma vez é aquela que a Constituição traz no inciso 51, não recai sobre o brasileiro nato. Por quê? Porque o que é a extradição passiva? A extradição passiva é quando um outro estado, o estado estrangeiro, solicita a entrega do brasileiro nato por um crime que ele tenha cometido lá naquele país. Vamos supor que um brasileiro vá viajar, cometa um crime em outro país e ele, antes de começar a ser processado ou julgado, enfim, ou se já inicia o procedimento de julgamento, esse brasileiro foge e volta para o Brasil. Nesse caso, se esse outro país estrangeiro solicitar extradição desse brasileiro nato, ou seja, volte para cá, volte para onde você cometeu o crime porque você deve ser julgado aqui. Esse tipo de extradição não pode em relação ao brasileiro nato. O Brasil ele não pode entregar um brasileiro nato para que outro país julgue esse brasileiro nato. Então vejam só, a extradição ela pode ser ativa ou passiva. A ativa é quando o Brasil solicita a volta do brasileiro.
Quando o Brasil pede, me devolva esse brasileiro, porque é de minha competência julgá-lo, condená-lo e fazer com que ele cumpra a pena privativa de prisão aqui no meu território. Então, a extradição ativa é possível em relação ao brasileiro nato, porque o Brasil volta, né, como se fosse buscar o filho dele e trazer novamente para que aqui ele cumpra a pena. A extradição passiva é aquela que o Brasil, em tese, entregaria esse filho, entregaria a outro país esse brasileiro nato para que lá ele fosse processado, julgado, condenado e que lá cumprisse a pena privativa de prisão. Esse tipo de extradição é que é a extradição proibida em relação ao brasileiro nato. Então, para não esquecer, pensem no brasileiro nato como um filho, né? A gente busca o filho de volta, mas a gente não entrega esse filho a outro país para que ele seja julgado, tá? Então, extradição de brasileiro nato, nunca. Lembrando que a extradição ativa pode e a extradição passiva não pode. Mas vocês precisam lembrar dessa classificação de ativa e passiva se a própria questão tratar sobre isso. Se a questão for clara que existe essa classificação entre ativo e passivo. Porque se a questão não falar nada, falar apenas extradição, a gente precisa entender como extradição passiva, porque essa é a nossa regra e é essa regra que a Constituição Federal nos traz. Tá bem? Segundo ponto, brasileiro naturalizado. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado? Pode. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado. E aí a gente tem duas hipóteses de extradição, duas ocorrências, dois fatos, né, que podem levar à extradição do brasileiro naturalizado. Quais são essas hipóteses de extradição? Primeira, crime praticado antes da naturalização, porque como eu havia falado, se o sujeito pratica um crime antes de se naturalizar brasileiro, ele era um estrangeiro em relação a nós, em relação ao Brasil, quando ele cometeu esse crime. E estrangeiro, em regra, sempre poderá ser extraditado. Então, se o sujeito comete um crime antes da naturalização, ele poderá sim ser extraditado, porque no momento que ele cometeu o crime, ele ainda não era brasileiro e, portanto, ele era estrangeiro. E pela nossa regra, o estrangeiro sempre poderá ser extraditado. Nossa segunda hipótese em relação à extradição de brasileiro naturalizado é em relação a crime de tráfico de entorpecentes. Se aquele sujeito comete crime de tráfico de entorpecentes, ele pode ser extraditado a qualquer tempo. Quando eu digo a qualquer tempo, eu digo que ele pode ser extraditado tanto antes da naturalização, como também depois da naturalização. Então, crime praticado, crime em geral, né? Praticado antes da naturalização, pode ser extraditado. E se esse crime for crime de tráfico de entorpecentes, ele pode ser extraditado antes, que é a nossa regra, mas também pode ser extraditado depois, quando já naturalizado brasileiro. E o estrangeiro, que está na nossa regra do inciso 52, nos diz que não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Quando a Constituição nos diz que o estrangeiro não será extraditado por crime político ou crime de opinião, ela nos diz que, em regra, o estrangeiro sempre poderá ser extraditado. Então, em regra, o estrangeiro sempre poderá ser extraditado. Só não poderá ser extraditado nessas duas exceções que a Constituição Federal nos traz, que é crime político ou crime de opinião. Fora essas duas exceções, qualquer outro crime praticado pelo estrangeiro, ele pode ser extraditado, tá? Então, é isso que a gente tratou brevemente na aula passada e que eu trago para vocês nesse nosso primeiro slide. No segundo slide, eu faço uma observação bem importante, que é a diferenciação entre extradição, expulsão e deportação, porque esses três institutos, eles não se referem à mesma coisa, eles se referem a situações ou fatos diferentes. O que a gente está estudando aqui em Constitucional é a extradição,
que, como a gente viu, é a entrega daquele sujeito, né, que via de regra é o estrangeiro ou naturalizado, nas duas hipóteses de extradição que a gente recém viu, a outro estado em razão de um crime praticado, seja esse crime ainda durante o processo de julgamento ou quando já tem uma sentença penal condenatória em relação a esse fato. Então, a extradição, ela é isso, ela entrega aquele sujeito ao país estrangeiro para que ele responda pelo crime praticado nesse outro país. A expulsão e a deportação se referem a fatos diferentes. A expulsão é aquela retirada de estrangeiro que é atentar contra a segurança nacional, a ordem política, a moralidade e tranquilidade do país. Então, é aquele sujeito que coloca em risco a estabilidade política e econômica do país. Se aquele sujeito estrangeiro faz com que corra algum tipo desse risco, ele poderá ser expulso daquele país. E a deportação, que é o mais comum talvez, e que seja talvez também o que vocês conheçam, é a devolução do estrangeiro que entra ou que permanece de forma irregular no país estrangeiro. Então, aquele turista, aquele estudante, que isso é bem comum, ou aquela pessoa que vai tentar a vida em outro país e entra de forma regular, mas que não consegue, por exemplo, um novo visto de permanência e fica naquele país de forma irregular, essa pessoa, quando for pega por aquele estado, ela será deportada. Ela não será expulsa nem extraditada, ela será deportada. Por isso que eu coloquei ali embaixo para vocês 3 conclusões para que fique bem claro a diferença entre extradição, expulsão e deportação. Olha lá o que eu coloquei. Se o sujeito praticou um crime ou já foi condenado e encontra-se foragido em outro país, cabe extradição. Se o sujeito está em outro país e pratica atos que atentem contra a segurança nacional e ordem política, ou seja, atos nocivos ao país, será expulso. Se o sujeito entra ou permanece no país de forma irregular, será deportado. Então, essa é a diferença entre extradição, expulsão e deportação. Cuidar por quê? Porque algumas vezes pode vir o conceito de expulsão como sendo de extradição ou de extradição como sendo de expulsão, para tentar confundir o que a Constituição Federal nos traz. Mas lembrando que o que a Constituição nos traz no inciso 51 e no inciso 52 é o Instituto da Extradição. Expulsão e deportação vem lá em direito internacional. Tá ok? Cuidar. Aqui também é bem importante. Façam um coraçãozinho do lado dessa observação. Suponha que um sujeito estrangeiro foi condenado na Itália e está foragido no Brasil. Então, o que isso quer dizer? Que alguém, que um sujeito cometeu um crime na Itália, foi processado, foi julgado e condenado na Itália e fugiu para o Brasil para que ele não cumprisse essa pena, para que ele não fosse pego. Suponhamos que aqui no Brasil ele conhece uma mulher, ele tem um caso com essa mulher e ele tem um filho brasileiro, que vai ser considerado brasileiro nato. Suponha que a Itália peça ao Brasil, solicite ao Brasil a extradição desse sujeito. Já que ele foi condenado na Itália, a Itália faz um requerimento ao Ministério das Relações Exteriores pedindo a extradição desse sujeito que se encontra foragido no Brasil. E aí vem a pergunta: o fato desse sujeito ter tido um filho e esse filho é um brasileiro nato, esse filho impede a extradição? Ou seja, esse filho pode ser usado como defesa desse sujeito para que ele cumpra então a pena no Brasil e que seja negada a extradição e que ele volte à Itália? Vou repetir a pergunta. É esse filho que é considerado brasileiro nato impede a extradição desse sujeito? O que vocês acham? Sim ou não? O filho brasileiro nato impede a extradição? Não, não impede.
Onde a gente encontra isso? Numa súmula do STF, súmula número 421 do STF. O que diz essa súmula? Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro. Isso quer dizer que esse extraditando que se encontra foragido no Brasil, se ele casar ou se ele tiver um filho que vai ser considerado brasileiro nato, esse filho ou esse casamento não impede a extradição. Isso quer dizer que se a Itália solicitar a extradição e o Brasil conceder a extradição, esse sujeito volta para a Itália, mesmo que ele tenha um filho brasileiro aqui no Brasil. Diferente é se for caso de expulsão. Expulsão, a gente tem uma regra diferente em relação a ter tido um filho enquanto se encontrava aqui no Brasil. A expulsão, ela vem disciplinada na lei de imigração. E lá a gente vai encontrar um dispositivo, que é o artigo 55, que vai nos dizer: não se procederá à expulsão quando o expulsando tiver filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica. Então vejam só o que diz a lei de imigração: não se procederá à extradição. Não se procederá à extradição, não, à expulsão, desculpa. Não se procederá à expulsão quando o expulsando tiver filho brasileiro. Então vejam que a regra em relação a ter tido ou não ter tido um filho brasileiro, em relação à extradição e em relação à expulsão, é diferente. A extradição, no Instituto da Extradição, o filho brasileiro não impede que o sujeito seja extraditado. Isso quer dizer que o sujeito poderá ser extraditado mesmo tendo um filho brasileiro aqui no Brasil. Diferente é no caso de expulsão, que o sujeito não poderá ser expulso se tiver um filho brasileiro, porque o filho impede a expulsão desse sujeito que atente contra a ordem política, a ordem econômica do país, tá? Então, repetindo mais uma vez para ficar claro: o filho que seja considerado brasileiro nato não impede a extradição. Isso quer dizer que poderá ser extraditado, mas impede a expulsão, de modo que o sujeito não poderá ser expulso se tiver tido filho brasileiro, né, nesse período aí que está em território brasileiro. Tá bem? Alguma dúvida por enquanto? Espero que não. Se tiverem, espero que estejam anotando. E no próximo slide, então, eu escrevo isso para vocês, né? Eu não me lembrava que eu tinha escrito isso para vocês. O filho brasileiro não impede a extradição e o filho brasileiro impede a expulsão. Então, cuidar bastante, né, com essa questão, porque é uma questão que está sumulada. Ela vem numa súmula e hoje súmula ela costuma cair muito em provas, porque o pessoal se atém mais a estudar a lei, a estudar a Constituição. Então, as bancas começaram a ir atrás de súmulas, e essa é uma súmula bastante importante, tá? Então, não se esqueça. Sobre extradição, referente ao artigo 5º da Constituição, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenham entendido, né, que tenham compreendido esse conteúdo. Caso não tenham compreendido ou tenha ficado alguma dúvida, me procurem, né, me mandem áudio, né, eu não sei, né, mas entrem em contato comigo para que a gente possa conversar e sanar essas dúvidas que forem ficando, porque é conteúdo que cai em prova, né, e eu preciso pelo menos um feedback de vocês para saber se vocês estão conseguindo acompanhar, tá bem? No nosso próximo vídeo eu vou dar seguimento ao nosso conteúdo que se refere a provas ilícitas, tá bem? Então até o nosso próximo vídeo ou nossa próxima aula. Um beijo!